Porque Jesus, ele apesar de ser filho de Deus, todos sabendo que ele era filho de Deus, ele era igual a gente, era carne, era 100% carne e 100% espírito. Então ele passou por tudo que a gente passa, ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, dores, tentações, fome, sono, cansaço, ele passou também. Mesmo assim, ele não desistiu de obedecer a palavra de Deus, que ele guardava em seu coração. Então vamos ler a palavra de Deus. A tentação de Jesus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Deus, eu vou pedir direção do Senhor, que o Senhor possa me usar para falar a sua palavra, meu Deus amado. Que não fale, mas fala o Espírito Santo através de mim. Faça que esse irmão faz na mão do Senhor, para ser usado, em nome de Jesus. Amém. Como podemos ver aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Qual de nós aqui que aguentaria isso? Ele sentiu fome, normal, você estava com fome, cansado. E após ele ter jejuado esse tempo todo, o inimigo viu uma brecha, chegou até ele e tentou fazer com que ele blasfemasse contra Deus, que ele caísse. Mas o inimigo, graças a Deus, quebrou a cara. Que aqui no capítulo 1, ou no versículo 1, aliás, que Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, o inimigo pegou ele, levou para um deserto e tentou fazer com que ele transformasse pedras em pães, porque Jesus estava com fome, né? Cansado, creio. Mas uma coisa que Jesus não tinha deixado, que era de saber que ele era filho de Deus. O inimigo tentou Jesus de todas as formas, mas Jesus conseguiu resistir. E aqui no versículo 3, o diabo, está escrito assim: o diabo chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. Olha o que o diabo quis para colocar Jesus. Quis colocar dúvida no coração de Jesus: se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia que ele era filho de Deus, mas o diabo usa essas armas contra a gente mesmo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta de fazer isso? E é através da dúvida que o diabo tenta nos derrubar, nos colocar fraco, colocar para baixo. Mas Jesus, ele tinha ouvido a palavra de Deus, porque aqui no capítulo 3, no batismo de Jesus, no último versículo aqui, antes de chegar no capítulo 4, no versículo 17: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo estava sendo batizado. E quando ele foi batizado, que ele saiu das águas, saiu essa voz do céu, dizendo que era o filho amado, em quem ele me comprazo. Essa era a voz de Deus. E Jesus já ouviu. E ele teve fé nisso. E ele guardou essa palavra de Deus em seu coração. E creio eu que Deus se alegra também quando a gente nos batizamos, entregamos nossa vida a Deus, mostramos nosso amor a Deus através do batismo. Creio eu que Deus se alegra também.